Olá a todos, é um prazer hoje poder compartilhar um pouco sobre esse tema tão importante, tão atual, tão em voga quanto o uso de canabinoides na nossa prática clínica. Hoje nós vamos falar sobre a necessidade da educação sobre cannabis medicinal, as atitudes, as crenças e o preparo dos especialistas em dor e cuidados paliativos que são necessários para essa habilidade. Aqui está o meu mini currículo. Eu tenho uma formação em medicina, sou pediatra e neurologista infantil, com área de atuação em dor e em cuidados paliativos pela Associação Médica Brasileira, sou mestre em oncologia pela Fundação Antônio Prudente de São Paulo, a Camargo, sou coeditora do Tratado de Dor da Sociedade Brasileira de Dor para o Estudo da Dor, da SBED, também pertenço ao Comitê de Dor em Pediatria da FEDELAT, gestão 2022, atuo como assistente de ensino de emergência pediátrica na Casa de Saúde Santa Marcelina, em São Paulo, Brasil, sou sócia fundadora da Academia Nacional de Cuidados Paliativos, a ANCP, pertenço ao Conselho Fiscal da SBED, da Sociedade Brasileira para o Estudo da Dor, e membro dos comitês de dor em pediatria, cannabis e cuidados paliativos. Então, eu declaro que não tenho conflito de interesses em relação ao tema apresentado e gostaria de iniciar essa apresentação trazendo algumas recordações sobre o cannabis medicinal. Nós sabemos que é um conhecimento ancestral, o uso há milênios na sua, em vários aspectos da planta, de várias formas, como uma ferramenta terapêutica. É mencionado já há 5.000 anos na mais antiga farmacopeia conhecida, inclusive para uso na dor crônica, e vem sendo reconhecido desde há muito como um recurso analgésico e anti-inflamatório. A Avicena, no passado, foi um dos principais responsáveis pela disseminação do uso do cannabis medicinal nos últimos séculos. Enfim, aqui o que é importante a gente lembrar, né? Nós temos um conjunto de evidências baseadas em várias informações disseminadas no mundo inteiro, em várias tradições, trazendo a importância do cannabis medicinal e sua aplicabilidade na prática clínica. Bom, o que nos chama atenção hoje? Nós saímos de um cenário onde praticamente pouco se falava sobre o uso de cannabis medicinal. De repente nós temos um boom relacionado à libertação, ao movimento hippie, que associou muito a questão da discriminação para o uso recreativo do cannabis medicinal e muito pouco na época se falou sobre a questão do uso medicinal. Então hoje, o que nós observamos é que muitas pessoas ainda trazem esse conhecimento antigo na forma de certos preconceitos em relação à potencialidade da planta e a sua aplicabilidade clínica. Ao contrário, nós estamos vivendo um momento, inclusive, de uma maior permissividade, inclusive com muita gana de certos órgãos, inclusive de certas empresas, que hoje trabalham muito a questão de derivados de cannabis, não apenas medicinal, mas também para experiências gourmet. Então, hoje é possível você encontrar, nos países onde há uma legalização, a venda para consumo de uma infinidade de produtos relacionados à planta. Mas o que nos cabe hoje discutir é a questão da necessidade da educação, né? Quando prescrever, como prescrever e principalmente por que prescrever, né? É proibido proibir? Então, a discussão é essa. Então, a ideia aqui não é fazer uma apologia ao uso de cannabis medicinal e também não é demonizar esse uso. Ao contrário, a nossa intenção ela é científica,
nós estudamos as potencialidades, as aplicabilidades do uso como mais uma ferramenta no nosso arsenal terapêutico. O cannabis medicinal, ele não resolve todos os problemas, ele pode gerar mais problemas, ele pode ser ineficiente, pode gerar expectativas frustras. Então, é muito importante a gente conhecer as potencialidades e o melhor uso da planta. Bom, recentemente, em 2020, na ASCO já se discutia sobre o uso em pacientes oncológicos da cannabis ou canabinoides, e hoje cerca de 19 a 40% dos pacientes nos Estados Unidos fazem uso de alguma apresentação da planta. Evidências substanciais quanto à eficácia dos canabinoides na dor relacionada ao câncer, alívio de náuseas e vômitos induzidas por quimioterapia, em especial o THC oral, já estão disponíveis na literatura internacional. E evidências inconclusivas quanto à eficácia no uso da caquexia relacionada ao câncer, principalmente em estágios avançados. Hoje temos evidências importantes sobre o uso de cannabis e derivados canabinoides na prática clínica. Nos Estados Unidos, cerca de 2/3 dos pacientes oncológicos relatam o uso de cannabis e derivados para melhor controle de dor, ansiedade e insônia. E em uma pesquisa, cerca de 70% dos oncologistas pesquisados responderam que não se sentiam preparados para fazer recomendações clínicas sobre o uso. Outra coisa interessante, outra evidência interessante que nós temos é de melhor resposta com o uso de apresentações full spectrum, inclusive devido ao efeito entourage, que seria a associação de efeitos por várias substâncias que estão no preparado da planta. Tem um estudo interessante também, recente, de 2020, falando sobre o uso de cannabis em pacientes com câncer infantil, né? Esse estudo, ele levantou 42 artigos e encontrou que desses 42 artigos, 62% falava sobre benefício do uso da cannabis. Dentre esses artigos que falavam do benefício, 36 artigos, pouco mais de 50%, falavam sobre o benefício mais comum do uso como potencial alívio dos efeitos da quimioterapia. E as razões mais comuns foram 44% para alívio das náuseas, 30 artigos, 24 artigos relacionados ao alívio da dor e 14 artigos relacionando ao alívio da ansiedade. Esse estudo também contabilizou 91 artigos que apresentavam algum tipo de objeção ao uso de canabinoides. E quais foram esses motivos alegados? 40%, 27 artigos, justificaram não usar o cannabis pelo risco de abusos e atraso no desenvolvimento. 19 artigos citaram o risco de interações desconhecidas entre cannabis e medicações relacionadas ao câncer, por exemplo, na quimioterapia. 4 artigos, 6%, citaram o estigma relacionado ao uso da cannabis como um motivo suficiente para ele não ser prescrito. Um artigo citou a ausência total de benefícios. 7 artigos, 10%, discutiram um documentário sobre a vida de alguns pacientes pediátricos americanos que usaram cannabis para tratar ou curar doenças que limitam a vida, incluindo o câncer. Esse documentário intitulado We the People. E 33 artigos, 49%, discutiram a atividade antitumoral do cannabis. Uma parte era a favor, outra parte era contra nesse debate. Então, o que nós encontramos hoje, quando nós vamos estudar a questão de como os profissionais médicos encaram hoje o uso de cannabis medicinal e como isso pode ajudá-los na prática clínica, acaba mostrando que existe um grande desconhecimento nessas opiniões, que muitas vezes elas trazem
conceitos pré-estabelecidos, preconceitos não justificados pela ciência. Esse outro artigo bastante interessante que fala sobre perspectivas dos oncologistas pediátricos e médicos paliativistas no uso terapêutico de cannabis no paciente, na criança com câncer. Ele faz uma revisão agora em 2021 e tem por objetivo determinar as perspectivas e práticas de oncologistas pediátricos e médicos que fazem cuidados paliativos, não necessariamente o super especialista, mas também o médico da atenção básica ou o médico geral que atua em cuidados paliativos em relação ao uso de cannabis para fins médicos entre crianças com câncer. Nesse estudo foi feito como método uma pesquisa online no Canadá entre junho e agosto de 2020. Os domínios da pesquisa incluíram educação, conhecimento e preocupações sobre a cannabis, opiniões sobre sua eficácia e a importância da pesquisa relacionada à cannabis. Esses dados foram analisados por meio de estatística descritiva. Então, é interessante também ressaltar que no Canadá existe uma disponibilidade de cannabis medicinal e derivados para uso. Existem algumas regiões que são mais desenvolvidas em relação a isso, clínicas especializadas, e o médico do atendimento básico muitas vezes tem uma formação relacionada e trabalha junto em equipe multiprofissional, assessorado por farmacêuticos que também têm o conhecimento do uso do cannabis, que também é fornecido pelo governo. Engraçado que nos resultados, um total de 122 respondedores entre os 259 médicos que foram questionados completaram a pesquisa. Então, apenas 47% respondeu à pesquisa, o que é um índice baixo. 62% dos médicos que responderam, eles afirmaram que tiveram algum tipo de treinamento sobre cannabis medicinal. Quase todos, praticamente 96%, desejavam saber mais sobre dosagem, efeitos colaterais e segurança da cannabis. E eles identificaram como potencial da cannabis no tratamento de náuseas e vômitos, em 86%, dor crônica em 72%, caquexia ou falta de apetite em 67% e ansiedade ou depressão em 43%. 4 médicos que responderam o questionário reconheceram que a cannabis é potencialmente útil como agente anticarcinogênico. E quase todos os médicos relataram que a cannabis relacionada à pesquisa para alívio dos sintomas é essencial em oncologia pediátrica, cerca de 91%, e 51% afirmaram que estudos futuros são necessários para determinar os efeitos anticancerígenos da cannabis. Nessa figura, nós trazemos uma imagem dessas respostas e é interessante que em amarelo nós temos aqui apresentado o desconhecimento, em cinza a opinião de não efetividade, em laranja, cor de laranja, a opinião de efetividade mínima e em azul, moderada ou alta efetividade no controle dos sintomas. Esses colegas do Canadá reconheceram náusea e vômito, caquexia, ansiedade, dor aguda, dor neuropática, insônia e depressão como os melhores aspectos para uso de cannabis medicinal. Conclusões: a maioria dos oncologistas pediátricos e médicos de cuidados paliativos que participaram desse estudo reconhecem um papel potencial da cannabis no controle dos sintomas em crianças com câncer e é necessário estudos bem conduzidos para criar evidências para uso de cannabis e promover a tomada de decisão compartilhada com pacientes oncológicos pediátricos e seus cuidadores. O que nós sabemos hoje, está bem claro, trago essa publicação
do professor Ethan Russo, que é um dos principais conhecedores de cannabis medicinal no mundo, que ele mostra, em relação à dor, que a cannabis é capaz de atuar em todas as áreas do sistema nervoso central e periférico que produz, transmite e interpreta o sinal doloroso. E que o sistema endocannabinoide pode exercer controle da dor em todos os níveis, periférico, espinhal e supraespinhal. Então, hoje nós já temos uma medicina baseada em evidência que traz informações importantes sobre o uso no controle de dor. Mas o que nós chamamos a atenção, né? A terapia canabinoide ele exige responsabilidade e comprometimento. Né? Nós falamos que é uma ferramenta a mais dentro do nosso arsenal, do arsenal do médico, que se dedica ao controle da dor e aos cuidados paliativos. Então, ele sozinho não faz milagre, não é uma bala de prata, não vai resolver tudo. E nós trazemos a lembrança da célebre frase de Hipócrates: antes de curar alguém, pergunte se ele está disposto a desistir das coisas que o deixam doente. Porque quando nós associamos o cannabis medicinal ao paciente, uma série de adequações de vida, de estilo de vida devem ser feitas. Não basta apenas administrar, associar o óleo. Não basta apenas sabermos uma boa procedência. Não basta termos conhecimento da qualidade desse óleo, da proporção, da prescrição canábica indicada para cada caso. Mas nós precisamos orientar hábitos de qualidade de vida, combate ao sedentarismo sempre que possível, melhora da alimentação, redução de outras atividades e hábitos e vícios que esse paciente faça e que pode estar impactando negativamente a sua qualidade de vida. Por exemplo, tabagismo, por exemplo, uso abusivo de álcool e derivados, uso de outras drogas e assim vai. Então, é importante a gente conhecer esse paciente inteiro e o seu entorno, né? Quais são as formas de apoio que esse paciente tem? Qual é o modelo de cuidado em que esse paciente está inserido? Quais são os pontos favoráveis, quais são os pontos fracos? E também é importante a gente entender não só do paciente, mas da equipe médica e multiprofissional e da família e dos cuidadores do seu entorno. Quais são as crenças limitantes relacionadas? Quais são os preconceitos em relação à planta? Questões de resistência, tanto resistência ativa, eu não vou administrar, eu não vou comprar, eu não vou possibilitar a medicação, quanto passiva, no sentido de não facilitar o acesso, não facilitar a aderência do paciente à substância que a gente está oferecendo para ele no controle dessa dor e desses cuidados paliativos. Enfim. A descrença quanto à segurança e efetividade é um outro ponto importante, é uma crença limitante importante que nós vemos muito, inclusive, dentro da equipe multiprofissional de saúde, e a falta de conhecimento técnico sobre o tema. Desconhecimento sobre diferenças entre o uso recreativo e o uso medicinal da cannabis. Esse é um ponto muito importante, porque existe muito preconceito relacionado a isso. Desconhecimento quanto aos tipos de apresentações, desconhecimento quanto ao fato de que, dependendo da procedência dessa apresentação que nós vamos oferecer ao paciente, prescrever ao paciente, você pode ter uma resposta melhor ou pior. Então, a questão da qualidade do preparo que está sendo oferecido, a forma como está sendo oferecido, a forma de administração, o momento, relação com outras medicações, relação com alimentação, a via escolhida e a procedência dessas preparações. São preparações legalizadas? Não são legalizadas? Qual a proporção de CBD, THC e outras substâncias que podem estar nesse óleo?